noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa transmissão ao vivo. É com muita alegria que eu recebo você hoje para a gente conversar um pouco sobre como dar de forma segura os seus primeiros passos rumo à aprovação no Itamaraty no concurso de admissão à carreira de diplomata. Seja muito bem-vindo, esse nosso bate-papo é ao vivo. Eu tô aqui com você agora, são 20 horas e 9 minutos e antes de já começando a me apresentar, então eu não quero fazer nada sozinha. Eu não faço nada sozinha, sabe por quê? Porque meu convidado especial, além de você, claro, que tá me assistindo do outro lado, é o meu querido amigo Fernando Mesquita. Boa noite, Fernando, seja bem-vindo. Fala, Priscila, boa noite, tudo bem? Fala, pessoal. Quero agradecer o convite da Priscila para poder participar aí dessa transmissão. Eu adoro transmissões ao vivo e a gente poder conversar um pouquinho sobre diplomacia, que é uma prova tão bacana, que é uma prova tão sofisticada, a gente vai falar sobre isso. É um enorme prazer poder falar com você, a gente vai falar sobre técnicas de estudos, vai falar sobre o primeiro passo, vai falar sobre erros, sobre um monte de coisa legal. Eu acho que vai ser bem produtivo para a gente. Com certeza. Então, assim, porque eu já tô recebendo aqui um monte de alô. Quero mandar um abraço pro Edson, que tá nos assistindo, pra Kátia, que tá nos assistindo, já mandou boa noite aqui. O Edson já falou que tá no começo da preparação pro CACD 2019, ou seja, já tá estudando pro ano que vem, né? Já tá perguntando de livros, enfim, vamos falar muito sobre isso também, Edson, fica com a gente. O Fábio, Marcelo, Marília, enfim, estamos aqui com gente bombando. Manda, você tem uma caixinha aqui do lado, manda sua pergunta aqui para mim ou para o Fernando. A gente vai ter o maior prazer em bater esse papo bem informal. A gente vai guardar todas as formalidades e burocracias desnecessárias para quando você for aprovado e estiver nas negociações, nas rodadas internacionais. Então a gente vai bater esse papo bem descontraído aqui para mostrar para você por que esse concurso é tão legal e é tão específico e como que vale a pena seguir nessa jornada, seguir por esse caminho, né, Fernando? Então, assim, antes de mais nada, eu queria me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Priscila Zilo, eu sou fundadora do curso e da revista Sapiência e eu trabalho há mais de uma década na preparação de candidatos para o concurso de admissão à carreira de diplomata. Hoje, o Sapiência trabalha com os maiores índices de aprovação aqui na preparação dos seus alunos, né? Então, já passaram aí pelo meu caminho, eu tenho a honra de dizer, tenho no currículo aí a aprovação de centenas de diplomatas dentro desses 12, 13 anos que trabalham na preparação. Bom, enfim, o Sapiência, a veia forte do Sapiência é a aprovação de diplomatas. A gente teve uma turma bem grande também, agora da BIM, tivemos muitas aprovações, mas enfim, a nossa veia é justamente as carreiras internacionais e, claro, o carro-chefe principal é a carreira de diplomata. E conheço aí da vida dos concursos, dos caminhos dos concursos, o Fernando, que convidei para participar dessa aula ao vivo, né, Fernando? Se apresenta, Fernando, para o nosso público, agora que eu já me apresentei para o seu. Fala, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Mesquita, se você não me conhece, eu sou autor do blog do Fernando Mesquita, eu tenho hoje o maior canal no YouTube sobre técnicas de preparação para concursos públicos. Eu tenho um curso online de preparação, a minha especialidade, na verdade, é a aprendizagem acelerada, e é exatamente sobre isso que eu falo. A aprendizagem acelerada são formas de você estudar melhor, de você aprender melhor aquilo que você precisa aprender e, naturalmente, você passar melhor na prova que você precisa. Então, eu já treinei aí, estamos com entre 6.300 alunos do país e do mundo inteiro. Tem muitas pessoas que usam os métodos que eu ensino para fazer as mais diversas coisas, desde mestrado, doutorado, vestibulares, medicina, concursos, então tudo que você imaginar eu trabalho muito. E vários leitores do meu livro, vários alunos também, pessoal que está se preparando para a diplomacia, e é claro que conta aí com esse excelente material que a Priscila consegue organizar para a gente, por meio de professores super qualificados, gabaritados, que se você não conhece, sem dúvida, hoje você vai ter a oportunidade de sentir pelo menos um pouquinho do que é esse padrão sapiência de qualidade. Se você me acompanha, você sabe que eu faço parcerias com muito poucas pessoas, exatamente porque eu tenho muito uma necessidade de que a pessoa tenha o máximo de qualidade. E a Priscila, nós nos encontramos nesse mundo aí, para poder oferecer para você produtos e serviços de qualidade, que é o que a gente realmente precisa quando a gente fala de uma preparação como essa do CACD. Exatamente, Fernanda. E hoje a gente vai trazer para você que está começando a sua preparação agora, ou que quer começar a sua preparação a partir de agora para o concurso da diplomacia, várias orientações fundamentais para você não patinar no início da sua preparação.
Por que, Priscila, você está falando disso? Porque, bom, na minha experiência, eu posso te afirmar com 200% de segurança que candidatos avançados olham para trás e às vezes têm vontade de sentar e chorar por terem investido em cursos errados, em materiais errados. Eu não estou nem falando de qualidade duvidosa, porque, enfim, não é essa nem a intenção. Eu estou falando porque, às vezes, você compra até uma coisa que é boa, mas se você não está no seu tempo ainda utilizar aquele determinado material, e aí você não consegue aproveitar. Enfim, então, assim, o primeiro passo para você ir em direção certa até a aprovação é deixar de cometer alguns erros que são clássicos. Então, para você que está começando agora, que está descobrindo essa carreira, que está descobrindo esse concurso, a gente tem algumas opções, algumas orientações aqui para você que são muito especiais. E eu convidei o Fernando para falar aqui também de, obviamente, estratégia, já que ele é o maior especialista, a pessoa em que eu mais confio para trazer isso para os nossos alunos também. Justamente porque, enfim, né, o processo de aprendizagem, ele não é simples, né, e tem muito curioso por aí falando bobagem. Então, assim, a ideia é deixar você com uma clareza do que você precisa fazer, de qual caminho você precisa percorrer nesse momento do início da sua preparação. Mas, Priscila, então quer dizer que se eu já comecei a estudar esse bate-papo, essa aula, essas dicas não são para mim? Não foi isso que eu disse. Eu disse que é focado em quem está começando, mas também gostaria de dizer para você que já começou, mas que tem aquela sensação de que os estudos não estão evoluindo como você gostaria, que você não consegue perceber se está saindo do lugar ou não. Você que está com um problema de ritmo, com um problema de produtividade, está procrastinando, não está tendo resultado. Então, para você que sente que tem uma defasagem de base, você vai ver que as orientações que a gente vai dar, elas são muito importantes para que você possa retomar as rédeas da sua preparação e garantir que você esteja de fato no caminho exato. Então, para quem é essa aula? Para esses dois públicos, para quem está começando ou para quem já começou, mas não aguenta mais essa sensação de que não caminha para frente ou na direção correta, tá? Então, assim, eu vi que tem bastante gente aqui já mandando perguntas. Eu gostaria principalmente de ouvir, né, quais são as principais dúvidas de vocês, porque eu falar sobre diplomacia, eu poderia ficar aqui 10 anos, aí o Fernando vai ter que me cortar. Ele é muito educado, mas ele vai ter que me cortar na caruda, porque se deixar eu fico aqui falando 1 milhão de coisas. Então, assim, eu vou trazer aqui quais são as principais perguntas que as pessoas me fazem, e aí eu vou deixar claro, aberto para o Fernando, que trabalha com um público mais geral, com outros concursos, quais, enfim, são as perguntas que normalmente as pessoas fazem para ele, né, Fernando? Mas, via de regra, em primeiro lugar, eu já queria deixar bem claro para você que está, enfim, flertando com a carreira diplomática, uma coisa muito favorável, eu não sei se você sabe, mas o concurso de admissão à carreira de diplomata tem todo ano, é que nem carnaval, todo ano tem, né? Desde 1900 e bolinha, nunca não teve um ano que tem concurso para carreira de diplomata. Isso é muito bom, né, Fernando? Porque traz previsibilidade. Não tem prova. Tem alguma outra prova que seja assim, Fernando? É muito difícil. A gente tem provas que acontecem em intervalos regulares. Então, a gente sabe, por exemplo, que provas de áreas policiais tendem a acontecer em períodos, às vezes, de 3, 4 ou 5 anos. Mas é muito difícil, eu não consigo me lembrar de uma prova que tenha acontecido isso. Inclusive, a própria prova da ABIN que vocês trabalharam foi uma prova que levou aí 10 anos para sair de uma para outra. Então, essa repetibilidade da prova da diplomacia, ela permite que as pessoas entendam o processo, que elas aprimorem esse processo de estudos. Isso é uma coisa absolutamente rara, porque a gente normalmente está trabalhando no escuro. Você não sabe o que vai ser, você não sabe qual prova que vai vir, quais diferenças que vão acontecer, e ele tem que trabalhar meio com o que você acha que vai acontecer. Então, esse cenário é um cenário positivo, embora essa prova tenha, obviamente, uma estrutura diferenciada, mas esse é um cenário positivo para quem está trabalhando com isso. Ótimo. Essa previsibilidade é muito importante, porque o concurso, né, assusta muita gente, a estrutura do concurso assusta muita gente, né, Fernando? E assim, honestamente, é um concurso que tem realmente uma estrutura um pouco mais consistente, exige do candidato um estudo um pouco mais consistente, mas vamos ser realistas e ninguém melhor do que o Fernando para trazer essa realidade aqui pra gente hoje. Tem algum outro concurso
que não seja assim? Hoje em dia, com a concorrência do jeito que está, dá para estudar mais ou menos, estudar assim, meio que, sabe, nas coxas e ser aprovado? Eu costumo dizer que a recompensa ela é proporcional ao esforço. Então, se você quer uma carreira em que você possa morar no exterior, em que você possa ter uma remuneração altamente competitiva, como é a carreira de diplomata, ser respeitado. Gente, imagina você chegar na festa da família no fim do ano e falar assim: eu sou diplomata. Aquelas Bicho, tias acabou. chatérrimas, né? Que falam que o primo passou Até por aquela não sei o tia. quê. Aham. Isso. Até aquela tia, ela vai ficar de cara com você. Então, a gente tem que, brincadeiras à parte, a gente tem que levar em consideração que existe uma recompensa proporcional ao esforço que você deposita. Então, é claro que você pode passar no concurso municipal para ganhar R$ 1.200 por mês e, de repente, se você estudar na semana da prova, você acaba conseguindo. Mas nessa estrutura é muito difícil, hoje em dia, a gente falar de uma prova que não exige uma preparação de alto nível. Exatamente. Então, assim, não tem por que ficar morrendo de medo, né? Claro, é uma prova, como qualquer outra, mas é uma prova difícil, mas se você se preparar direito, você tem total condições, com certeza, de ser aprovado, de conseguir a aprovação. Por que eu tô dizendo isso? Muita gente tem um preconceito de que, é pra gênio. E aqui a gente aprovou pessoas normais ao longo de todos esses anos, atendi pessoas que eram completamente normais, que tiveram suas dificuldades na escola, que, enfim, se dedicaram muito para conseguir a aprovação, que estudaram de casa. Então, assim, é possível, tá? Não é nada, né, de outro planeta. Mas é preciso dedicação. A Priscila está dizendo que vai ser fácil, que vai ser moleza, que eu vou estudar como se fosse lendo gibi, vou passar. Não, não é isso que eu também estou falando, porque do contrário eu estaria sendo mentirosa. Estou dizendo que é possível, assim como qualquer outro concurso público é possível, e que vai demandar sua atenção, vai demandar seu tempo, vai demandar sua atenção de vida, né, durante um determinado período, sua dedicação ao concurso. Bom, ponto 2, é possível conciliar estudos com trabalho? Plenamente possível. Também existe aí um conceito do candidato ideal, que é aquele candidato que não trabalha, não tem outro trabalho que não estudo, se dedica exclusivamente à carreira a estudar para o concurso de admissão à carreira de diplomata, é filho de diplomatas, enfim, não tem nada a ver, sabe? Então, se você pegar um estudo feito pelas próprias turmas dos diplomatas aprovados ao longo dos últimos anos, eles mesmos fazem esses levantamentos estatísticos. Cerca de 35% a 40% dos últimos aprovados nos últimos 3 anos conciliaram estudos com trabalho. Claro, ainda não é a maioria, mas é uma posição aí significativa, uma porcentagem significativa, né, Fernando? Com certeza. E tem um aspecto importante também, porque as pessoas que trabalham ficam muito preocupadas. E é claro que quando você trabalha, você tem uma tranquilidade para comprar seus materiais, você não está dependendo daquela aprovação naquele momento para você poder, enfim, se sustentar. Existe uma lei que eu gosto bastante, que é a lei de Parkinson, que ela diz que o trabalho ocupa o tempo disponível para ele. E o que isso significa? Se você tem 12 horas para estudar, você vai acabar estudando aquelas 12 horas, né? Não horas líquidas, mas enfim, a gente não vai aprofundar isso aqui agora. Mas se você tem 4 ou 5 horas para estudar, você vai estudar essas 4 ou 5 horas. E às vezes você vai estudar nessas 4 ou 5 horas o mesmo que outra pessoa estudou em 12 horas. Então, não necessariamente, eu vi isso muito acontecer ao longo do tempo, não necessariamente ter o dia todo livre significa que você tem uma vantagem competitiva enorme em relação às pessoas que não têm o dia livre. Isso serve de alerta para os dois lados. Serve de alerta para a pessoa que não pode deixar de trabalhar para estudar e serve de alerta para a pessoa que tem o dia todo livre e acha que isso vai se converter automaticamente em vantagem. Não necessariamente vai, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Exatamente, eu costumo dizer aqui, né, dos alunos que eu vejo que trabalham e estudam, que a escassez torna a pessoa muito mais sábia, muito mais produtiva, muito mais eficiente do que o desperdício, né? Então, quem tem muito tempo costuma, né, superestimar esse tempo que tem e acaba não aproveitando bem. Agora, quando é escasso, você faz a conta,
né? Que é como dinheiro, quando tá sobrando dinheiro, você sai gastando. Quando você tá com dinheiro faltando, você sabe exatamente no que você tá gastando. Com o tempo, exatamente a mesma coisa. Então, a gente tem um grande percentual de candidatos que conciliam estudos com trabalho. Outro mito grande que sempre me perguntam: idade. Tem muita gente que se interessa pela carreira de diplomata depois dos 30 anos. Eu acho, por interesse próprio, que as pessoas que já passaram dos 30 são muito jovens ainda. Você não acha, Fernando? Você não concorda comigo? Eu acho um absurdo essa teoria. Eu acho que dizer que a pessoa com mais de 30 anos é velho, isso aí é coisa de adolescente. Eu fico ofendida. Sim, eu fico muito ofendida. Então, assim, existe até, não vou dizer tradição, porque tem diplomatas que são aprovados muito novinhos também, tem um pouco de tudo. Mas a carreira de diplomata traz, sim, pessoas mais maduras. Eu nem posso chamar, sei lá, de 30, mais de 30, tão mais maduro assim, mas a questão é, depois que você passa dos 30, você já tem mais clareza das coisas que lhe agradam e principalmente das coisas que não lhe agradam. E aí, o candidato do concurso da diplomacia, ele é um candidato mais consciente, né? Ele gosta da missão da diplomacia, do que a carreira de diplomata proporciona em termos de protagonismo, enfim, é uma carreira muito linda. Então, depois dos 30, muita gente se interessa e às vezes fica pensando assim, será que tem limite de idade? Será que eu já tô muito velha? Então, assim, esquece. Se esse é o seu caso, eu já vi que algumas pessoas mandaram aqui mensagem também nesse sentido. Se esse é o seu caso, esqueça. Nunca é tarde e isso não é um clichê para o CACD. É muito comum também pessoas serem aprovadas depois dos 30 anos. Tenho alunos aqui no Sapiência que depois dos 50 querem entrar na diplomacia. Diga, Fernando. E mais importante do que isso, na verdade, a pessoa ter uma idade mais avançada, novamente, eu não sei se eu posso chamar 33, 35, 40 anos de idade mais avançada, mas essas pessoas que não estão na faixa dos 20 anos, elas tendem, inclusive, a ser mais respeitadas no trabalho, às vezes em virtude dessa própria idade, desse conhecimento que elas adquiriram, dessa experiência de vida que elas têm. O pessoal que é mais jovem, quando chega na carreira, e eu passei por isso, porque eu entrei no serviço público muito novo, acaba enfrentando um certo período de instabilidade em virtude da própria idade. Então, a pessoa que entra depois de um tempo, ela não tem nenhum tipo de defasagem no concurso e ela acaba se beneficiando disso quando ela vai exercer a carreira efetivamente. Exatamente. E também tem sim, claro, né, se você entra, por exemplo, que nem eu mencionei, tem alunos aqui que tem 50 e poucos anos. É claro que no momento das promoções, você dificilmente vai chegar no cargo, no mais alto posto. Mas pensa o seguinte, a idade máxima de aposentadoria compulsória, a idade máxima dos diplomatas atuantes hoje, é os 75 anos, beira os 75 anos. Que você entre na carreira com 40 anos, você tem 35 anos para atuar. Valida minha conta, Fernando, não é isso? Porque eu sou do direito, né? Exatamente. Você sabe como é, enfim. Mas vamos lá. Também, mas eu estava calculando aqui. Mas, assim, piadas à parte, gente, é isso, faça as contas. Quanto tempo da sua vida, ainda que você entre com 45 anos, com 50 anos, quantos anos da sua vida você ainda vai conseguir se dedicar à carreira? Então, veja qual é a experiência de vida que você ainda vai ter pela frente, né? Uma década é muita coisa, já 2 décadas, então, nem se fale. E aí, você vai ganhando tempo nesse cálculo, né? Então, assim, dá para fazer muita coisa, dá para viver muita coisa legal servindo o Brasil como diplomata nos mais variados postos do mundo inteiro, com absoluta certeza, tá? Bom, outro mito importante que as pessoas me perguntam, línguas. Eu não sei falar inglês, eu não sei falar francês, eu não sei falar espanhol. Como é que eu faço para encarar o estudo das línguas para o CACD? É possível? Né? Inglês, às vezes as pessoas ainda dão uma arranhadinha, né? Nem que seja um inglês malemar e tal. Mas inglês, às vezes... mas principalmente o francês e o espanhol assustam os candidatos. E eu gostaria de tranquilizar você, se você não fala francês, não fala espanhol, ou mesmo não fala inglês, no sentido de que é possível, sim, aprender para passar para o concurso. Agora, vamos lá. Vou fazer algumas observações aqui muito importantes. Em primeiro lugar, ninguém está falando de ser fluente na língua, a gente está falando em aprender a língua na forma que o concurso cobra, tá?
ou seja, sem comunicação verbal, sem compreensão de fala, especificamente para o concurso. Ninguém está falando aqui influência em aprender a língua profundamente. Por quê? Porque, assim, o primeiro erro das pessoas é já sair se matriculando naqueles cursos que são mais gerais mesmo para os... Enfim, não vou citar aqui porque eu não estou levando merchan de ninguém, então não vou ficar fazendo propaganda. Mas, por exemplo, vou estudar lá numa escola famosa de língua espanhola ou de língua francesa. Só que essas escolas de idiomas, elas vão trabalhar você para a compreensão, principalmente oral, né, e comunicação oral. É o mais comum, porque é isso que as pessoas mais procuram no aprendizado da língua. E não é isso que precisa para o concurso da diplomacia. Então, assim, em primeiro lugar, o que você precisa compreender? Na hierarquia de inglês, francês e espanhol, a língua mais importante é inglês. Depois vem francês e espanhol. Inglês é a língua estrangeira mais importante, porque cai na primeira e cai na segunda fase. Então, o nível de exigência do inglês é mais aprofundado. Agora, francês e espanhol cai na terceira fase, é uma fase classificatória e não eliminatória, né? E é um nível de exigência um pouco menor do que o inglês. E o que você precisa entender? Que é preciso encarar o estudo dessas línguas como se fossem matérias X que você nunca teve contato. Então, eu vou dar um exemplo. Eu, Priscila, sou formada em Direito. Vamos supor que eu começasse a estudar hoje para o concurso da diplomacia. Nunca vi francês, nunca vi espanhol e sei pouco de inglês. Como é que eu tenho que encarar o aprendizado das línguas? Da mesma forma como eu encararia, por exemplo, economia, que é uma coisa que eu nunca vi na vida. Então, assim, é uma disciplina a ser aprendida como qualquer outra. E para isso existe método, existe conteúdo específico, não é também nada de outro planeta. A única coisa, e a gente não pode ser hipócrita, é que vai sim levar um pouco mais de tempo. É claro, uma pessoa que já sabe a língua, ela consegue uma preparação muito mais rápido, fazer uma preparação muito mais rápido para a prova do que uma pessoa que saiu atrás. Mas veja, uma pessoa que eventualmente sabe as línguas tem uma formação X que não ajuda, por exemplo, em história ou em geografia, e às vezes você tem uma formação que te ajuda. Então, assim, naquilo que você acha que você sai atrás, às vezes você sai também à frente em algumas disciplinas, e isso meio que se baliza proporcionalmente entre os candidatos. Fernando, por que você acha que as línguas assustam tanto os candidatos? Porque eles não sabem como falar. E o idioma, para quem nunca aprendeu, principalmente para quem não aprendeu mais jovem, ele parece bastante complexo mesmo. E eu achei muito interessante isso que você estava falando, e realmente é isso. A pessoa, ela não precisa se desesperar para aprender, e idioma é uma coisa que vai depender muito de interesse. A partir do momento, isso serve para toda a disciplina, não só para as línguas estrangeiras, mas especialmente para elas, que tem um aprendizado que é visto como um aprendizado mais complexo, porque as pessoas mal sabem falar português muitas vezes, né? E aí pensa assim, poxa, mas eu vou ter que aprender espanhol e francês e eu não sei nem por onde começar, mas o principal fator que vai ter aí para as pessoas conseguirem aprender isso é interesse. Quando o candidato ao CACD começar a olhar para um texto pensando assim, eu preciso entender isso, não para fazer a prova, mas porque eu quero entender isso, porque eu quero que isso faça parte da minha vivência, e isso eu acho que uma das coisas mais legais na diplomacia é você poder ter essa vivência com outros idiomas e a perspectiva de você morar em outros lugares, que vai te fazer depender disso, mas a partir do momento que você vê um texto e você consegue entender aquele texto, você consegue imaginar a sua expressão escrita em outro idioma, é uma experiência muito louca, e esse interesse vai levar as pessoas muito longe a partir do momento que elas entenderem que essa é a chave para entender, além, obviamente, do não se desesperar com não saber o idioma. Certo. Bom, e tem também um outro mito, né, no concurso, que é assim, eu vou virar diplomata, mas e se eles me mandarem para um país X que está tendo, normalmente é um país em guerra, sei lá, vou ser mandado para um país exatamente, para a Síria. E aí eu não vou querer ir, como é que funciona isso? Como é que eu vou ser enviado aos lugares? Bom, em primeiro lugar, né, ninguém é enviado a lugar algum. Não é assim que
funciona o caminho na carreira. Então, vamos lá, como é que funciona? Em primeiro lugar, você precisa passar no concurso e você é aprovado como terceiro secretário. Aí você tem a progressão, né? Vai passando segundo secretário, primeiro secretário, enfim, e o topo da carreira é o embaixador. Nesse caminho que você vai percorrendo ao longo da carreira, você vai viajando, sim, os países, servindo o Brasil nesses postos que o Brasil tem fora, né? Então, você já, com certeza, já ouviu falar que o Brasil tem embaixadas, consulados espalhados pelo mundo, com os quais o Brasil tem relações diplomáticas. Então, você vai caminhando por esses postos, mas você não é enviado, né? Ninguém trata você como se fosse um pacote de Sedex, não é? Hoje nós vamos despachar você para esse lugar aqui. Não é bem assim que funciona. Então, como é que funciona? Veja, você que eventualmente já vem de outros concursos, já viu como é que funciona em outros concursos, pode ter uma ideia. Como é que funciona, por exemplo, quando você quer passar de uma comarca para outra, né, nos concursos jurídicos aí? Você tem uma lista de disponibilidade e aí, conforme alguns critérios objetivos e também alguns critérios subjetivos, você vai pleiteando a sua ida, a sua mudança para outros postos, conforme aquela lista de disponibilidade. Então, abre-se, olha, a gente está precisando de diplomatas aqui em Londres, ou aqui em Nova York, que é aqueles postos que todo mundo quer ir, né? Quero ir para a ONU, quero ser diplomata na ONU, fazer aquele discurso, enfim. Como é que funciona? Olha, abriu aquele posto. Você, como diplomata, você vai se disponibilizar, você vai pleitear aquela vaga, enfim. E aí, a depender dos critérios, porque com certeza não vai ser só você que vai pleitear, se for só você, você que vai, só tem tu, vai tu mesmo, mas normalmente, como são muitas pessoas na carreira, as pessoas competem pelas vagas, e aí, seguindo alguns critérios, você vai para um posto ou outro. Então, assim, você não vai ser enviado para a Síria, a não ser que você queira. Tem gente que quer, tem muitas pessoas que querem servir em postos difíceis, né? Você tem postos A, postos B, enfim. Aí entra uma minúcia que não importa aqui. O importante é que você saiba que você não vai ser enviado contra a sua vontade para um lugar de difícil acesso. Você vai, sim, ter uma lista de países e você vai pleiteando ali para onde você quer ir conforme a disponibilidade. Mas faz parte da missão, né, do diplomata servir o Brasil nos mais variados postos. Então, é claro que você vai ter postos muito legais, mas você vai ter postos também em alguns lugares que não são tão prestigiosos. E faz parte do crescimento da carreira, inclusive, intercalar esses postos. Então, agora eu vou servir um posto A, mas depois eu vou para um posto melhor, vamos colocar assim. E é com base mais ou menos nesse critério, explicando aqui com uma conta de padeiro, que funciona. Diga, Fernando, você tá fazendo uma cara aí? Não, eu tô achando graça aqui. Eu já tive uma breve incursão na diplomacia, né, do pouco, assim. Eu falei, eu vou estudar para diplomacia. Aí eu não sabia disso! Pois é, eu deixei pra sua cara de surpresa no binário. Como assim? E aí, aí foi muito breve, porque eu queria essa vivência de morar no exterior, e eu tava lembrando, quando eu pesquisava exatamente isso, postos A, postos B, postos C, eu já tinha todo o planejamento de para onde que eu ia passar 5 anos no posto C, e eu tava olhando e tem uns que não são ruins, a pessoa pensa em termos de categorização, e ela acha assim, sei lá, velho, o posto C cara, não sei, eu não vou nem falar nenhum país aqui para as pessoas não dizerem que eu sou preconceituoso, mas as pessoas pensam assim, no pior país que você foi imaginar, e não é bem isso, né? Você tem várias razões para um país ser considerado A, B ou C, e é claro que os A são os mais desejados, né? Nova York, Londres, mas é muito interessante você ver a galera sofrendo antecipadamente por causa disso. Eu me lembrei agora. Exatamente. Mas eu achei muito legal saber disso. Não sabia que você tinha estudado para diplomacia, não. Muito legal. Foi breve. Teria sido um bom diplomata, hein, Fernando? Mas não estaria, talvez, não sei, mentorando tantas pessoas, né? Exatamente. Tudo tem um custo e um resultado.
Exato. Bom, dando seguimento aqui, então, desfazendo esses mitos todos, vamos começar agora naquilo que você tem que fazer, né? Vamos começar aqui a parte prática de, arregaçar as mangas, começar a trabalhar, começa o aquecimento aí, Fernando, já começa a pular aí do lado da área, porque agora nós vamos começar para o lado bem prático de dicas, né? Então, assim, por que eu fiz desfiz esses mitos? Porque, em primeiro lugar, você precisa ter essa clareza do que é a diplomacia, né, e de fato, para não simplesmente ficar com uma coisa utópica ali. Então, você já tem uma clareza. E aí, você sabe se aquilo é para você. Você começa a decidir, não, é possível, vamos lá, que legal. Vale lembrar que para prestar o concurso da diplomacia, você não precisa ter nenhum tipo de formação específica, basta ter ensino superior, mas você pode ser veterinário, educador físico, médico, advogado. A gente tem uma pessoa que foi, enfim, aprovada há pouco tempo, que é físico nuclear. Então, existem, claro, as carreiras que são mais tradicionais, direito, relações internacionais, mas ser formado numa área diferente, comunicação, jornalismo, enfim, isso não implica em nenhuma diferença, tá? Tendo ensino superior, basta você consegue prestar. Bom, primeiro passo, então já conheço a carreira, já sei que é possível, vamos lá, quero encarar. Em primeiro lugar, né, a primeira coisa que você precisa fazer é ter um contato com o edital, fazer uma análise da estrutura da prova. Então, já saber, né, Fernando, que são 3 fases do concurso. Então, você tem a primeira fase que é objetiva, a segunda fase que é discursiva e a terceira fase que é discursiva. E fazer uma análise estratégica de todas as disciplinas que são cobradas. Então, lê com calma, né, Fernando? Ver o que você ali tem intimidade, como que você vai, enfim, como que você vislumbra poder estudar cada uma dessas disciplinas. Enfim, como é que você costuma fazer análise estratégica de edital, Fernando? O edital, eu costumo dizer que ele é o melhor amigo do candidato. Aí, depois que você arruma um novo melhor amigo, o seu novo melhor amigo vira o seu plano de estudos. Mas é impressionante a quantidade de pessoas que começam a estudar, e a ideia desse webinário aqui é, como você falou no início, falar também para os iniciantes. É impressionante a quantidade de pessoas que vai se preparar para uma prova e que não conhece o edital. O edital é a lei do concurso. O que está ali, até que seja questionado judicialmente, é o que vale. E o edital da diplomacia ele é um edital bastante estável, que foi sendo construído ao longo dos anos, que casa com aquilo que a gente falou dessa repetibilidade da prova. E a pessoa ela precisa saber tudo que está ali. E a parte mais importante, depois que você entende toda a estrutura burocrática, é exatamente a parte dos conteúdos. Alguns conteúdos enganam, que são conteúdos que você olha e fala, não, isso aqui vai ser rapidinho, mas aí você descobre que você vai levar muitas horas para terminar aquilo. E outros você pensa, isso aqui vai ser muito complicado e de repente não é tanto. Então a pessoa precisa ter uma noção de quanto tempo ela vai levar para atacar isso, e mesmo que ela não saiba, mesmo que ela não conheça, que ela nunca tenha feito isso, é interessante que ela traça uma previsão. Porque essa previsão, por mais imperfeita que seja, vai dar para ela a visão de como que ela vai ajustar o planejamento. Algumas pessoas acham que o planejamento é imutável. Planejei uma vez, acabou. Não, e pelo contrário. Você precisa se conhecer, você precisa entender a velocidade em que você avança, as disciplinas em que você tem mais ou menos, com que você tem mais ou menos afinidade, porque a partir disso é que você vai entender como que você vai evoluir, quanto tempo um conteúdo vai levar. Você vai poder se adaptar para aqueles conteúdos que você achou que iam levar pouco tempo e vão levar mais. Você vai ganhar tempo nos conteúdos que você achou que você ia levar várias horas e terminou rapidamente, porque você gosta mais. Então, olhar estrategicamente para o edital é exatamente isso, é fazer uma previsão sobre o que seria aquela finalização, fazer todos os ajustes que você precisa e ir se entendendo ao longo do processo. A pessoa que tiver um processo de feedback, um processo de estímulo e feedback mais rápido, ela normalmente é a pessoa que consegue encontrar a sua aprovação com mais velocidade, com mais qualidade. Conforme o mestre disse, é exatamente isso, não tem segredo, assim, é realmente encarar. E o pessoal, você falou de prazo médio, e aí também é uma pergunta que as pessoas fazem muito para mim. Priscila, qual que é o prazo médio de aprovação? Quanto tempo eu tenho que estudar? Bom, em primeiro lugar, uma advertência. Eu já tinha falado com o Fernando sobre isso, que eu recebo muito essa pergunta, e sempre é bom dizer que também depende muito de quem estuda, né? Não é um prazo objetivo só,
né, Fernando? Se a pessoa se dedica com qualidade, com eficiência, é uma coisa. Eu posso estudar por 2 anos, levando o projeto meio mais ou menos, e aí não vou passar nem na primeira fase. Se eu pegar firme, estudar com método, estudar com material bom, de qualidade, os mesmos 2 anos já vão te levar aí provavelmente para uma segunda, terceira fase no concurso com chances altas de aprovação. Então depende muito de como você abraça o projeto, porque milagre é só Deus, né, Fernando? Exatamente. Existe essa questão que você falou, ela é muito interessante. Quando a gente fala de aprovação em concurso, existe um tripé inicial que a gente precisa trabalhar, que é material, método e tempo. Eu costumo dizer que o tempo é a matéria-prima da aprovação, mas o tempo ele não é suficiente, ele é só uma parte dessa equação. Se a pessoa estuda, e ela estuda muito, mas ela estuda mal, o aproveitamento dela é baixo. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essa expectativa que algumas pessoas têm de que, se eu estudar 5 anos, eu vou passar. Mas você pode estudar 5 anos o mesmo que outra pessoa estudaria num período muito menor, porque a sua eficiência é mais baixa. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a visão do tempo, a visão do esforço, ela é fundamental. E, naturalmente, não existe aprendizado que não se utilize de esforço, né? As pessoas, às vezes, ficam se preocupando tanto com acessórios, com outros assuntos, que acabam se esquecendo de estudar, o que é uma cilada que acontece bastante. Exatamente. Bom, enfim, agora, o conteúdo ali do edital, dá, Priscila, para dar uma volta ali no edital durante quanto tempo? A gente costuma dizer uma média de 2 anos, olhando objetivamente se a pessoa fizer um trabalho sério, fizer um trabalho consistente. Média de tempo de aprovação, como a Fernanda acabou de dizer, vai depender da pessoa, mas em termos práticos, objetivos, né, do que é possível ser feito, a gente acha que 2 anos dá para estudar e se tornar um candidato extremamente competitivo. Aqui na casa, a gente tem casos, por exemplo, estava até contando para o Fernando, a gente tem casos de alunos que foram aprovados com 1 ano de estudo, inclusive no último concurso. Priscila, é a regra? Não, eu já tive aqui na casa aluno que estudou 8 anos, ficou aqui, comigo, 8 anos e passou. Então, assim, eu tô trazendo os 2 extremos, eu não tô te dizendo que você vai levar 1 e nem que você vai levar 8, né? O que eu tô dizendo é assim, vai depender muito do seu esforço, mas você se levar num ritmo legal, num processo otimizado de preparação, você consegue levar aí 2 anos para ficar afiadinho e continuar insistindo até passar com absoluta segurança, tá? Bom, agora falando da parte que Fernando é mestre. Em primeiro lugar, referências bibliográficas. Não dá para sair lendo absolutamente tudo que você vê pela frente. Antigamente, o concurso ainda tinha umas indicações bibliográficas, fazia umas indicações. Essas indicações sumiram de uns anos para cá. É claro que existe uma bibliografia meio extraoficial do concurso, né, que os professores indicam, mas assim, tem que tomar muito cuidado com as leituras, né, Fernando? Com certeza. E é claro que quando a gente fala de um concurso de alta complexidade como esse, o curso ele vai ajudar, né? Exatamente porque você tem toda a estrutura, você tem gente com experiência para tratar disso, e a vantagem é você conseguir condensar esse conhecimento para poder transformar isso em resultado. O que a gente precisa é de eficiência. Existe uma brincadeira que rola entre os professores de cursos, as pessoas que estudam há muito tempo já devem ter ouvido isso, que eles perguntam assim, se você tiver que optar entre passar na prova ou aprender o conteúdo, o que você prefere? É claro que num cenário ideal a gente gostaria de aprender tudo, de saber tudo profundamente e de aí passar, mas isso pode ser um trabalho de uma vida toda, né? Então o ideal é a gente ter um trabalho focado, que seja naqueles pontos específicos e que a gente possa ali não garantir, mas chegar ao mais próximo possível daquilo que é o modelo da prova. Então esse é o cenário ideal para a gente. Exatamente, tem uma pergunta aqui do Fábio. O edital não sugere referências bibliográficas, não mais. É possível e recomendável elaborar uma lista oficiosa de títulos e autores mais indicados? Delirando ainda mais, existe alguma chance, por mais remota que seja, de se chegar a uma coletânea assertiva de textos? Fábio, a resposta é sim! Até caiu meu fone aqui. Eu fiquei tão empolgada. A resposta é sim!
Tem, exatamente. Porque se você ficar focado, né, numa lista muito extensa, achando que você tem que ler livros de cabo a rabo, você vai gastar muito tempo, tá? Então, o ideal é fazer exatamente isso, saber quais são os textos, quais são as referências bibliográficas que merecem maior atenção. E não digo nem só em termos de matéria, porque você tem, às vezes, por exemplo, no concurso da diplomacia, você tem direito internacional. Aí você tem uma doutrina lá famosa que você pode comprar, enfim, e basear ali, né? Você consegue fazer um curso regular todo com base naquilo. Mas você tem matérias, por exemplo, história ou política internacional, que você não tem um grande manual. Então, você tem algumas referências bibliográficas e você sequer precisará ler livros inteiros. Você precisa, às vezes, de trechos. Então, aquele tópico específico do edital é referente, você precisa ler os capítulos X, Y, Z do livro tal. Então, é isso que precisa ser feito. Candidatos que... Eu brinco aqui, Fernando, que tem candidato que tem tanto toque que ele não fica feliz se não lê da primeira à última página do livro, grifando e reescrevendo o livro no que ele chama de um fichamento que fica maior do que o próprio livro. Cuidado com isso, esse é um erro muito comum de candidatos para a diplomacia, pelo menos é um erro extremamente comum e não é isso que precisa ser feito. Fuja dessa tática. Eu concordo. A gente precisa de eficiência. Esse prazo que você falou, esse prazo entre aspas que você trabalhou de 2 anos, ele parte do pressuposto que a pessoa vai ter um processo eficiente. Os livros que são usados nessas bibliografias extraoficiais da diplomacia, eles são livros enormes. Então você tem livros de 400, 500 páginas às vezes, óbvio que não é regra, mas se você for ler isso tudo, cara, você vai ter que ser o The Flash para você conseguir terminar isso. Então, não é essa a ideia. A ideia é você ler aquilo que é mais importante. E é claro que a gente está meio tateando no escuro, né? Quem está começando está sempre tateando no escuro e não sabe, não tem nenhuma representação mental do que é relevante, do que é fundamental ali. Então, adquirir isso por meio da prática, por meio de, enfim, de toda essa vivência do concurso... Provas anteriores, né? Provas anteriores, com certeza. Ver o que foi cobrado, ver como que foi cobrado, conversar com colegas que fizeram as provas, conversar com professores das disciplinas que são especializados, que têm conhecimento, isso tudo é muito importante. Sim, com certeza. E aí, já adentrando, já esbarrei, né, quando eu estava falando do que não fazer, eu já esbarrei também no que a gente fala de técnica, de reescrever livro, fazer calhamaço de resumo, e aí eu vou deixar você brilhar, que você é o cara disso daí, Fernando. Traz aí para o pessoal, em termos de técnica de estudo, de aprendizagem acelerada, quais são as maiores orientações? Beleza. Gente, essa parte realmente é o que, né, eu vivi isso ao longo dos últimos 10 anos aí, e o que a Priscila disse da diplomacia do início vale para mim. Se eu pudesse, eu passaria uma semana falando sobre isso. Tanto que estou aí há 5 anos, né, falando sobre isso, escrevi centenas de artigos, gravei centenas de vídeos, mas a ideia aqui é a gente pensar em como que você pode usar o seu recurso mais importante, que é o seu tempo, em prol da sua aprovação. Por que técnicas de estudo são importantes? E essa pergunta ela é fundamental para ser respondida logo no início. Porque uma vez que você tem um concurso de alto nível, com alto grau de competitividade, você precisa de vantagens competitivas. E a técnica de estudo, ela te permite aprender melhor e aprender mais rápido. Por aprender melhor significa que você não vai ter que ficar voltando no conteúdo. Porque imagina essa determinada situação. Priscila falou assim, você precisa de 2 anos estudando bem, estudando focado, para poder passar pelo edital. Imagina se você chega no final desses 2 anos, e você olha lá para o início e fala assim, eu não lembro nada do que eu estudei. Técnica nada mais é do que um método para você fazer uma coisa. Uma técnica de estudo é uma forma provada, testada e estatisticamente confiável, ou seja, se a gente analisar um grupo de candidatos, a maior parte desses candidatos vai se beneficiar do uso desse método. É um método para que você possa fazer alguma coisa. Nesse caso, para que você possa estudar melhor, para que você possa gravar esses conteúdos. Qual que é o nosso objetivo aqui? Primeiro, é estudar bem. O que significa estudar bem? Estudar bem é você estudar com o mínimo de sono possível e com o máximo de retenção possível. Segunda função das técnicas é você lembrar daquilo que você estuda. Não adianta achar que você vai olhar para um conteúdo, que você vai ler aquilo durante algumas horas e que daqui a um mês você vai lembrar daquilo espontaneamente. Não vai.
Não vai. Você precisa de uma sistemática de revisão. E como a Priscila falou, também não adianta você pegar um livro e fazer um fichamento, um resumo, que é mais tradicional nas áreas gerais de estudos, que vai ser maior do que o livro e que você não vai conseguir ler. Gente, o que tem de resumo deprimido dentro de gaveta não é brincadeira. São resumos que não são utilizados. Então não adianta a gente querer fazer aquilo que não funciona. Se você precisa, e isso é um erro que as pessoas cometem, resolver questões. Tem muita gente que vai resolver questão de provas anteriores, na semana da nova prova. E a pessoa não sabe como a banca se comunica. Ela cai em peguinha ou pegadinha, como algumas pessoas chamam, por bobeira, simplesmente porque não está habituado a esse processo de prova. Fazer provas, fazer simulados, é uma atividade cotidiana que tem que estar no seu quadro de estudos. E esse talvez seja o grande balizador aí. Quando a gente fala de planejamento de estudos, seja ele um quadro horário, um ciclo de estudos, depois a gente vai até aprofundar isso em outra oportunidade, você precisa prever aquelas atividades que são mais importantes. Então, o que é importante quando a gente fala sobre técnicas de estudos? São essas 3 atividades que eu te citei. É estudar bem, é revisar bem e é resolver muitas questões. Uma vez que você tenha essa estrutura, você acaba entendendo como que isso funciona. Eu quero te dar algumas sugestões aqui, dicas bem pontuais, para que você possa não só se aproveitar melhor do início dos seus estudos, mas se tornar independente no médio e longo prazo. A ideia não é que você dependa de alguém te falando sobre técnicas de estudos, te falando sobre estudos durante a vida toda. É que você aprenda como que isso funciona, porque esse autodidatismo, ele vai ser fundamental mesmo se você estiver fazendo um curso, mesmo se você tiver um professor na sua frente, porque a aula não vai te ensinar. Você vai entender mais ou menos aquele conteúdo, mas você vai aprender quando você estiver estudando sozinho. Muitas pessoas cometem esse erro de achar que a aula é suficiente, de achar que fazer uma aula por si só vai resolver todos os seus problemas de aprendizado, e não vai. Primeira coisa que você precisa, aquilo que você realmente precisar entender, você precisa anotar. Isso chama estudo ativo, tá? O professor Pierluigi Piazzi foi responsável por popularizar esse termo no Brasil, e o estudativo é você processar a informação que você recebe por meio do movimento das mãos. Quando você ouve alguma coisa, quando você ouve o que eu estou falando, e você anota isso no seu caderninho, com as suas próprias palavras, isso significa que esse processo, que essa informação está sendo processada, e se você consegue expressar, significa que você conseguiu entender. Perceba que, se você escreve enquanto você está estudando, você já está construindo seu material de revisão. E isso é uma das técnicas mais importantes que você vai ter. O material de revisão, ele não precisa ser sobre tudo, tá? Você não vai escrever tudo, você não vai copiar o que o professor fala, você não vai copiar o que está no livro. Você vai anotar aqueles pontos que te parecem mais importantes. E esse material vai ser o seu material de revisão, que periodicamente você vai ter que voltar. Muitas pessoas perguntam assim, Fernando, com qual frequência eu devo revisar? Isso vai depender muito da técnica que você está usando, a gente não vai ter tempo de aprofundar isso aqui, mas a ideia é, você precisa revisar pelo menos uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias, dependendo do esquema que você usa aí, da quantidade de conteúdo que você tem, para você poder manter esse conteúdo fresco na cabeça. Um dia a gente vai falar sobre curva do esquecimento, sobre Ebbinghaus, são assuntos muito legais, mas enfim, não é o momento aqui da gente aprofundar isso tudo. Então a ideia é, você precisa revisar, você precisa estar sempre em contato com isso, e você precisa resolver questões. Existe uma forma de você resolver questões. O iniciante, ele resolve questões de um jeito. Aquela pessoa avançada resolve questões de outro jeito. Mas o que existe em comum é, todas as pessoas precisam resolver questões sempre. Questões de concursos anteriores, questões que são formuladas por professores, qualquer que seja a situação. Uma vez que você entenda esse processo básico, você consegue já estar muito à frente do que as demais pessoas fazem. E ver aqui que alguns poucos minutos eu já consegui pincelar o que você precisa. Se você levar isso para você, essa necessidade de se planejar, essa necessidade de estudar ativamente, de revisar e de resolver questões, você pode ter certeza que você já está à frente de 95% das pessoas que estão estudando. Eu falo isso com conhecimento de causa. Eu converso todos os dias, todos os meses, com centenas de milhares de pessoas que deixam comentários, alunos dos meus cursos, e eu vejo o quanto que essas informações, por mais simples que elas pareçam, elas fazem muita diferença. Com isso, seus resultados já vão começar a melhorar muito. É claro que existe um mundo de detalhamento disso que eu te falei, mas essa é a essência do que você precisa saber. Você concorda, Priscila? O que você acha dessa
desse momento técnicas de estudos aqui que a gente viveu. Eu fiquei emocionada, porque assim, o que a gente mais vê são as pessoas trazendo os vícios do estudo lá da escola, do ensino básico, sim, para o estudo para concurso. Então, uma coisa que é muito fundamental que você compreenda, aceita que dói menos, que é o que te trouxe, essa frase ficou meio banalizada, mas ela é verdadeira, então vale a pena ser repetida. O que te trouxe até aqui não vai te levar para o próximo nível. A forma como você estudou até aqui ao longo da sua vida, que te fez ser aprovado na escola, que te fez ser aprovado no ensino superior, enfim, ou mesmo até para as provas OAB, ou prova, enfim, de carreira, não vai necessariamente te levar para a aprovação no concurso público. Então veja, quando você estudava lá atrás, às vezes para uma prova da escola, você sempre estudava, né, não tô falando sempre porque a gente tem candidatos de vários perfis diferentes, mas você estudava às vezes em cima da hora, não tem, sem isso que o Fernando falou no final, que é extremamente importante, esse hábito da revisão frequente, você vai estudando de forma quebrada, né, ao longo de toda a escola, você vai estudando de forma quebrada, apenas o vestibular é uma grande revisão, mas você tem, enfim, algumas nuances aí, e aí o que acontece muitas vezes é que isso causa vícios na vida do estudante, de estudar sempre de última hora, de não fazer revisões, etc, etc, de ter métodos equivocados, de não ter a frequência de fazer muitas questões, porque o ensino da escola não é tão próximo, né, o estilo de questões não é tão próximo ao estilo de questões de concurso. Então você vai trazendo essa bagagem e vai falar, não, se tudo que eu fiz na minha vida escolar, em termos de estilo de estudos, funcionou até hoje, me trouxe até aqui, a gente naturalmente, instintivamente, é levado pelo nosso próprio cérebro a acreditar que basta eu continuar replicando que eu vou ter bons resultados. E o que a gente mais vê em concurso público é gente frustrada porque aplica essas técnicas tradicionais, traz esses vícios de estudos de escola, de faculdade e não consegue aprovação. E aí isso coloca em xeque as crenças da pessoa e às vezes até a crença e a confiança em si mesmo, de que eu acho que eu não sou capaz, eu acho que então é muito difícil para mim. E tudo, para finalizar, né, porque não é uma mensagem de derrota, é uma mensagem de vitória, tudo que você precisa entender é que você está passando para a próxima fase do videogame. Então, não adianta você na fase 1, né, você tem aqueles superpoderes X e você enfrenta um vilão X. Você não pode achar que na fase 2 do videogame você vai ficar com os mesmos superpoderes, porque o vilão é mais forte. Então, você vai ter que desenvolver novas habilidades e tá tudo bem, você tá pulando de fase, você tá passando para a próxima fase. Isso é maravilhoso. Então, você está chegando na fase do concurso público. E ainda mais, a gente está falando especificamente do concurso da carreira de diplomata. Que legal! Então, vamos ganhar novos superpoderes para enfrentar esse vilão que aparentemente parece assustador, mas a gente está aqui para te mostrar por A mais B que, usando as ferramentas corretas, é extremamente possível vencer essa batalha. É isso. Eu gosto muito dessa metáfora com jogos, inclusive já usei bastante, porque fica muito mais fácil para as pessoas entenderem. Quando você começa um jogo novo, para as pessoas que gostarem, e obviamente a maioria de nós, pelo menos, já viveu isso, quando você começa, você não tem as armas adequadas, você não tem a armadura adequada, você não tem a técnica adequada, e os desafios que você enfrenta são esses. Então, na escola dá para você passar assim, você estuda no dia anterior e passa, você estuda na semana da prova e passa. Mas quando a gente fala de um projeto como a diplomacia, o que está em jogo é um ano de estudos. Se você não passar agora, de repente você vai ter que esperar mais um ano para você poder testar de novo. E quantos anos você vai colocar na linha para você poder fazer direito? Então é claro que pode acontecer de você estudar super bem e por alguma eventualidade não passar, isso faz parte do jogo. Mas, uma vez que você faça o seu trabalho, que você se dedique da forma como você precisa e você comece a ver os resultados evoluindo, isso é muito mais prazeroso e isso te dá um feedback que é muito poderoso. Então, eu acho que vale muito a pena a gente pensar em termos disso e procurar evoluir de fase por antes. Bom, e também, né, já que a gente está falando de estratégia, eu gostaria de inserir, né, uma coisa que não sei se fica claro para todo mundo que estuda,
Porque às vezes fica claro quando você lê o edital, mas quando você faz o seu planejamento não fica claro. É preciso hierarquizar disciplinas e dentro das disciplinas é preciso hierarquizar os tópicos das disciplinas. Então, tanto o Fernando quanto eu temos uma posição de que o candidato deve ter contato com todos os tópicos do edital, de todas as disciplinas. É imprescindível fazer, né, essa volta pelo edital de forma consistente, construindo material, mas com clareza, né, de forma estratégica. Então, por exemplo, qual que é hoje a disciplina que garante o maior número de pontos para os candidatos na prova? Você tem aí uma importância extrema de política internacional, por exemplo. Você tem também por isso que também é importante fazer as provas anteriores, porque quando você faz as provas anteriores, você começa a ficar atento para os tópicos dentro do conteúdo programático das disciplinas que historicamente costumam cair mais. Então, dentro dessas disciplinas que caem mais, tem tópicos que caem mais. Então, fundamental o candidato ficar atento a isso, inclusive quando for desenhar o seu planejamento, né, Fernando? Com certeza. A gente precisa ter muito cuidado com aquela orientação de não, você só precisa se atentar àquilo que cai mais. Porque foi o que você falou, né? O concurso da diplomacia, ele acaba cobrando tudo. Ele é um concurso extenso, ele é um concurso longo, ele tem muitas possibilidades de cobrança. O candidato, como precisa discorrer acerca de vários temas, ele precisa estar ciente, de uma certa forma, de tudo que vai cair. Então, a gente precisa, sim, como você falou, atacar isso estrategicamente, olhando aquilo que é mais importante, mas sem ignorar ou relevar aquilo que parece menos importante. Porque esse conteúdo de menor importância, ele pode ser um conteúdo decisivo. Às vezes, aquilo que é menos importante significa que você não precisa estudar tanto. Você estuda um pouco menos, e aí você acerta uma ou duas questões que são cobradas sobre aquilo, e essas uma ou duas questões, quando você vai avaliar na prova, significa 20, 30, 50 posições. Muitas pessoas não observam isso. Então, a gente precisa ter muita clareza que, num ambiente de alta concorrência, alta competitividade, como são os concursos, um ponto, ele faz uma diferença enorme. E isso não é para colocar pressão, é para dizer que a gente precisa, sim, olhar estrategicamente, né, e eu acho que é fundamental isso de entender o que mais cai, mas, ao mesmo tempo, ter o cuidado e o esmero de trabalhar, na medida do possível, com todo o edital. Exatamente. Tem uma outra pergunta do Fábio aqui que é boa, né? Qual costuma ser a melhor estratégia de preparação? Estudar uma matéria de cada vez ou abordá-las simultaneamente? Eu não sei o que o Fernando acha, mas assim, ao longo dos meus anos aqui de experiência, eu costumo dizer que não dá para estudar uma coisa só de cada vez, né? É possível até você separar em, por exemplo, 2 blocos. Se você for uma pessoa que tem pouquíssimo tempo por semana para estudar, aí não adianta querer inventar de estudar 10 minutos por dia de cada matéria, entendeu? Fica uma coisa bizarra. Mas a questão é muito complicado você falar assim, não, eu primeiro vou esgotar o edital de direito, depois eu vou esgotar o edital de política internacional, depois eu vou esgotar, você vai ficar muito tempo sem rever as matérias e aí entra naquele ciclo do esquecimento que o Fernando falou, né? Então, assim, eu nunca recomendo para os meus alunos estudar uma matéria de cada vez. O que você acha, Fernando? Eu concordo com isso, inclusive já publiquei alguns vídeos que tratavam dessa temática. Em termos de retenção de conhecimento, a gente precisa pensar isso, é importante que você dê para o seu cérebro uma certa compartimentação. O que eu recomendo para as pessoas de provas gerais, né? Que não estou falando de diplomacia, estou falando de provas gerais, a gente vai entrar nisso aí daqui a pouco. Se você está estudando para uma prova que tem aí 8, 10, 12 disciplinas e você tem 4 horas por dia, o ideal é que em cada uma dessas horas você estude uma disciplina diferente. Por quê? Porque isso ajuda você a compartimentalizar esse conhecimento e fica mais fácil o processo de recuperação, que é um dos processos que a gente enfrenta quando a gente fala de memória de aprendizado. Se você tem uma quantidade de conteúdo muito longa, se você estuda 4 horas o mesmo conteúdo, as bordas desse conteúdo ficam mais difusas. Você lembra mais do início e do final de uma experiência. Vamos dar um exemplo prático aqui. Você vai para a festa.
O que é mais comum você lembrar? É mais comum você lembrar da segunda hora de festa, ou é mais comum você lembrar da hora que você chegou e da hora que você saiu? Então, fazendo uma aproximação bem grosseira, o que acontece com a nossa memória... Depende do que aconteceu no meio da festa, né, Fernando? Depende, não, tudo bem, mas assim, considerando que foi uma festa normal, e que assim, que você, né, já chegou lá acompanhado e tudo mais, a tendência é que o início e o final dessa festa sejam mais lembrados. Então, e esses efeitos têm até nomes, enfim, eles são bem estudados. Então, o que acontece? Quando você reduz as suas sessões de estudos, quando você estuda aí 40 minutos a 1 hora e faz intervalos são fundamentais, são tão importantes quanto os estudos. Você estuda 40 minutos a 1 hora, faz um intervalo e passa para outra disciplina, isso te ajuda não só a estudar melhor, como a sentir menos sono, a se interessar mais pelo conteúdo, a gravar melhor o que você estuda, te ajuda a compartimentalizar esse conteúdo e vai te ajudar, de uma forma geral, a estudar de um jeito mais eficiente. O que eu sempre digo é muito melhor você saber 70% de todo o edital, que é o que acontece quando você separa essas disciplinas, do que você saber 100% de um conteúdo, que também não vai acontecer, e muitas vezes é o caso que as pessoas ficam. Elas estudam uma coisa só, a pilha daquela disciplina sobe e o resto está tudo aqui embaixo. A gente precisa equalizar, na medida do possível, esse conhecimento. Joia. Bom, tem uma pergunta muito interessante aqui da Karen. Qual a melhor estratégia para fazer essa prova do CESP da primeira fase, que tem essa característica de que uma resposta errada elimina uma correta? E aí, enfim, a gente tem aqui as nossas teorias, quero ouvir a do Fernando, mas a primeira coisa que eu posso adiantar, né, e pode ser até que a gente tenha opiniões divergentes, tá tudo bem, mas assim, o que eu recomendo aos meus alunos da carreira diplomática é o seguinte: cuidado com os chutes nesse caso, né? Porque se for algo completamente... E o que eu tô chamando de chute? Porque a gente tem que separar um pouco o que é uma... Vamos falar bonito agora? Uma inferência lógico-dedutiva com base em conhecimentos que você tem, prévio, fica bonito, né? Mas, isso daí é uma coisa. Agora, chute, pra mim, pra gente falar o português, claro, chute é jogar a moeda pra cima. Se deu cara é certo, se deu coroa é errado. Isso é chute. Você não tem ideia do que se trata aquilo. Se você ouviu falar, tá muito longe. E você não sabe a resposta. Aí você vai lá e vai 50%. Chute tem que ser, enfim, a pessoa tem que estar com uma estratégia de prova muito agressiva. Eu não acho recomendável, a princípio, né, esse tipo de estratégia. Agora, se você, por exemplo, já estudou o edital, você já está lá nos 2 anos de estudo, já tem uma malícia com o estilo com o estilo textual até da banca, porque a banca tem uma linguagem, né? Tem um idioma próprio que ela desenvolve ao longo do tempo. Então, se você já é um candidato mais malaco, mais safado, já tá ali compreendendo os truquezinhos, às vezes vale a pena arriscar palpites, mas aí vai depender da situação concreta da questão. Se a questão está tratando de um tema que já foi muito estudado, qual que é o nível do candidato de conhecimentos gerais sobre aquele tema, sobre aquela disciplina. Mas veja, isso não é chute. Então, Karen, é basicamente isso. Para mim é uma coisa aleatória, chute, não vale a pena porque você é penalizado. Aí aquela questão que você tem certeza que você acertou, você perde o ponto por um jogo 50%. Agora, se o candidato já é mais avançado, já estudou aquilo e tal, aí eu não acho que é um jogo 50% de probabilidade, entende? Você consegue aumentar um pouquinho essa estatística e o candidato mais avançado, ele já começa a conseguir brincar um pouquinho mais. Mas tem que tomar cuidado. Diga lá, Fernando, o que você acha? Essa questão que você está falando, eu concordo com você, existe só uma diferença de nomenclatura aí. Isso que você está falando é o que a gente chama de chute ponderado e chute aleatório. O chute aleatório é jogar a moeda para cima. Tem 50-50, eu nunca ouvi falar disso, qualquer uma das 2 respostas vai me satisfazer da mesma forma. O chute ponderado eu tenho pelo menos 55% a 60% de inclinação para uma resposta certa ou para uma resposta errada. O que eu sugiro para os meus alunos, e a estratégia mais segura, não chute. Quando você sabe todo o conteúdo, você não precisa chutar. Esse não é um cenário que se repete exaustivamente. Então, a ideia é, se você tiver um chute ponderado para você fazer, o conjunto desses chutes ponderados tende a dar um resultado positivo. Ou seja, eu tenho ali 10 questões, 15 questões que eu estou chutando ponderadamente,
a tendência é que exista ali que eu vá tirar 1, 2, 3, 5 pontos nesse percentual. A estratégia de resolução de prova é uma coisa bastante longa, e o CESP, ele acaba fazendo uma pré-seleção exatamente por causa do seu estilo de prova. Se você for analisar 95% das provas do país, o estilo é de múltipla escolha, e as pessoas saem dessas provas achando que você precisa responder todas. É natural, é normal e é esperado que você deixe 8, 10 questões de uma prova do CESP em branco, às vezes 5, dependendo do dia, dependendo da prova. Quanto mais fácil for a prova, mais questões você responde, mas é esperado que algumas questões acabem ficando em branco. Existe uma certa divergência doutrinária em relação a isso. Tem gente que diz que você precisa responder tudo, mas a gente precisa ter muito cuidado com essa abordagem, porque na prática ela funciona muito pouco. Então a estratégia de prova é estudar o melhor possível, entender o que o examinador quer, e isso você vai entender muito pela resolução de provas anteriores, ter muito cuidado com chutes aleatórios, evitar a todo custo, e os chutes ponderados, analisar nos simulados, exatamente para você adquirir essa tranquilidade, analisar nos simulados se os seus chutes ponderados eles têm gerado um resultado positivo. Por isso que o simulado também é tão importante. Fernando, eu acredito exatamente nisso. O bom que a gente nem combinou, viu, gente? A gente É verdade. A gente nem falou essas coisas, tá se jogando aqui. A gente nem falou. Mas eu concordo 200%. Por isso que o autoconhecimento simulado é importante. Por isso que a análise de resultado de questão é importante. Você vai ver assim, olha, toda vez que eu faço o que eu chamo de palpite e ele chama de chute ponderado, pronto, tá tudo bem, é a mesma coisa, só muda o rótulo. Toda vez que eu faço um chute ponderado, eu tenho uma tendência maior a acertar. Então, pego os resultados das questões, pego todos os chutes ponderados, faço vários simulados, eu vejo que em cerca de 70% os meus chutes ponderados, eles dão bom. Vai chegar no dia da prova, vai ter uma questão sobre uma coisa que você não tem certeza, mas está dentro daquela... Você já tem essa estatística pessoal, você já tem esse autoconhecimento que foi consolidado ao longo da sua preparação. Então, veja quanto isso é muito importante, né? Realmente é uma arte, a gente poderia falar disso a noite inteira, mas não é... Acho que já deu para dar bastante dica para vocês nesse sentido. Tem uma pergunta aqui da Isabela também que eu achei fantástica. Boa noite, Priscila. É possível conciliar vida pessoal com o estudo dedicado para o seu CD? Sim! As pessoas que passaram, normalmente elas tiveram vida pessoal. Não, vou dizer, tem exceção, tem gente que esquece de viver, né? E aí quando passa, não tem nada, né, para levar para o Itamaraty. Cuidado com isso, mas não é a regra, tá? Então as pessoas têm sim vida pessoal, elas conseguem sair, elas conseguem ter compromissos sociais, elas conseguem, por exemplo, tirar um day off, por exemplo. Eu tenho alunos que de domingo não estudam e tá tudo bem, a pessoa tá ok com isso, inclusive faz parte do planejamento estratégico da pessoa. É claro que tem que haver uma reavaliação de prioridades na vida, como tudo, né? Então, você quer comprar uma coisa mais cara, você vai economizar dinheiro, vai fazer uns ajustes aqui, uns ajustes ali, para poder juntar o dinheiro para comprar aquela coisa cara. Passar no concurso é basicamente a mesma coisa. Você tem um fator de escassez, que é o tempo. Então, você precisa, claro, balizar, né? Fazer pequenos ajustes. Mas excluir a vida pessoal definitivamente não faz parte das minhas orientações. Eu acredito que nem das do Fernando, né, Fernando? Não, de jeito nenhum. Eu tenho um termo que eu gosto bastante, que é o estudo sustentável. O estudo sustentável é você desenhar a sua rotina de uma determinada forma que você não comece a odiar a sua vida. O que muitas pessoas fazem é isso, as pessoas tiram academia, tiram namoro, tiram leitura, tiram cinema, e quando elas vão ver, elas estão só estudando, elas estão estafadas, elas estão com burnout, elas não sabem por que isso aconteceu. Isso aconteceu exatamente porque você tirou todas as atividades de suporte. Quando, se você tirar todas as atividades de suporte, não fica nada, não tem nada para te suportar. Eu costumo falar muito sobre a atividade mais importante da sua vida. Uma vez que você começa um projeto desse de concurso público, esse projeto ele precisa ser a atividade mais importante da sua vida. E isso é uma ferramenta de escolha, uma ferramenta de priorização, como você falou. Se você sabe qual que é a ferramenta mais importante, toda vez que você precisar fazer uma escolha, você vai avaliar. Isso que eu quero fazer é mais importante do que a atividade mais importante da minha vida? Então, por exemplo, pode ser que eu esteja estudando e minha filha fique doente. Minha filha é a maior prioridade da minha vida. Então, eu não vou continuar estudando e vou deixar minha filha doente. Eu vou cuidar da minha filha e quando ela estiver bem, eu vou voltar para estudar. Mas pode ser que eu tenha uma festa de aniversário de um grande amigo
e eu tenho um simulado para fazer, ou eu tenho alguma coisa. Então, vão chegar momentos difíceis em que você vai ter que tomar decisões que não são decisões confortáveis. Eu não gostaria de deixar no aniversário do meu amigo, mas às vezes o horário da noite é o único horário que eu tenho para estudar, e esse dia é importante para mim. Se eu não estudo no domingo, eu posso transportar esse dia para essa festa. Então tem uma série de ajustes que você pode fazer, mas vai chegar um momento em que ajustes não vão poder ser feitos e que você vai ter que fazer uma escolha. E essa escolha é exatamente sobre se dedicar 1 ano, 2 anos e viver 30, 40 anos como diplomata, ou aproveitar tudo que o presente tem para trazer e se responsabilizar pelo prazo que seus sonhos vão levar para alcançarem o ponto final. Então, eu acho que isso é muito importante. É possível conciliar? Com certeza é possível conciliar. Inclusive, recomendo que a pessoa crie uma estrutura que a permita fazer isso. Excelente, é isso mesmo. Afinal de contas, você não pode esquecer, né, que é você, a pessoa, quem você é, que vai ficar responsável por representar o Brasil em todos os lugares, enfim. Se você chega lá e não tem a pessoa trabalhada, né, você chega lá em frangalhos, o projeto de nada vai adiantar, né, a diplomacia, a aprovação no concurso não é um fim em si mesmo, a gente não pode esquecer, tá? Não é uma finalidade em si mesma, ela é um meio de alcançar coisas. Então, é um meio de você também ter segurança para sua família, de ser aprovado, né? Você vai ter ali, você vai receber todos os benefícios de ser um funcionário público, mas também de, enfim, ser protagonista no papel da expansão do Brasil, o diálogo do Brasil com as nações e uma série de outras coisas. Mas a aprovação, ela não é um fim em si mesmo, e você não pode esquecer disso. Porque senão de nada vale, né? De nada vale você... Tem uma frase muito boa que eu costumo dizer pra mim, toda vez que eu tô sentindo que eu tô prestes a ter um burnout, que nem o Fernando falou aqui, que é assim, nada que custa tudo vale. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? A aprovação no concurso, ela não pode definir quem é você. É você que define qual que é o papel que a aprovação vai ter na sua vida, né? Bom, eu tô recebendo aqui um monte de perguntas super interessantes. Infelizmente, a gente não vai conseguir. Eu vou escolher ainda mais algumas últimas, tá? Pra gente poder responder, mas tem bastante gente perguntando sobre as informações que estão aqui nessa página da transmissão. Se você for rolando a página para baixo, você vai ver. Porque Fernando e eu estamos abrindo aqui as nossas vagas para o nosso programa Primeiros Passos. Então, para quem que é o programa Primeiros Passos, o que é? Será que isso é para mim? Será que não é? Então, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos dando um passo a passo para você pode seguir sozinho e tá tudo bem, mas a gente desenvolveu um programa para quem quer uma ajuda nesse caminho e não quer seguir sozinho, né? E é justamente esse programa Primeiros Passos, voltado para quem está começando agora ou para quem está vislumbrando começar. Eu tô no final da faculdade, eu vou querer começar a fazer um curso regular no ano que vem, então é para você. Ou então, para quem está com um problema, uma defasagem muito grande que já começou, mas não tem os pilares fundamentais. Então, se você tem uma estrutura de uma casa que não tem ali os seus pilares básicos, que vai acontecer? Vai desmoronar. E a preparação, infelizmente, de muita gente é assim. A pessoa começa, ela sai comprando um monte de livro, um monte de curso, aí ela vai começando a fazer. Aí eu brinquei até com o Fernando, né, que dos meus alunos, quando chegam para mim, o caderno no tópico 1, maravilhoso. Aí, o que acontece? Começa a rodar, né, a bolinha do edital. Você começa a passar pelos tópicos. O caderno do tópico 1 é lindo, aí começa o tópico 2, aí o que vai acontecer com o rendimento? Vai lá para baixo. Então, assim, tem muita gente que tem problema de consistência, não começa direito, não sabe como continuar os estudos, procrastina, não vai bem nas questões, estuda e a sensação é de que não está aprendendo. Enfim, então o programa ele é voltado tanto para quem está começando agora, como também para quem está nessa situação, que já começou, mas precisa rever os pilares, os fundamentos básicos da sua preparação. Esse programa... ele vai ter
A gente vai falar um pouquinho sobre a diplomacia, eu vou trazer alguns diplomatas para tirar as dúvidas que você eventualmente tenha sobre a carreira. A gente vai ter um módulo sobre clareza, que é muito importante, né, Fernanda? Porque às vezes as pessoas não entendem qual que é o seu próprio perfil, por que as coisas às vezes não dão certo, por que o que funciona pro amiguinho não dá certo para mim e eu fico frustrado e fico me comparando com o outro. É porque você tem que se comparar consigo mesmo. E para isso você precisa se conhecer. Então a gente vai ter esse pilar da clareza. A gente tem vários testes aqui que são inclusive elaborados por uma psicóloga que trabalha conosco. Então a gente aplica tudo isso. E aí vem o Fernando assim, ó, pá, com tudo para tratar de estratégia, né, Fernando? Exatamente. A ideia é a gente ter um programa de técnicas de estudos voltado para a diplomacia. E como eu disse, é uma prova sofisticada, é uma prova que você precisa ter algum tipo de vantagem estratégica. Qual é a vantagem que você está trazendo para os seus estudos? E uma dessas formas é exatamente você pensar em termos de técnica. A ideia não é só você aprender melhor, embora esse seja o nosso grande objetivo, mas é você sentir menos sono, é você reduzir a sua ansiedade em relação ao processo que você está vivendo, sabendo que você está fazendo aquilo que funciona, aquilo que vai te fazer aprender, aquilo que realmente é testado. Então, a gente vai ter um processo bem completo para você entender as técnicas, como que funciona e saber como aplicar isso nesse seu projeto de aprovação na diplomacia. Eu acho que vai ser só sucesso. Eu tenho certeza. E além das técnicas, o que nós vamos fazer? Nós vamos trazer um módulo para cada disciplina que cai no concurso e nós vamos chamar o nosso corpo docente, que é, enfim, extremamente especializado, conhece a prova de trás para frente, tudo que aconteceu hoje na história do CACD, para mostrar para você e fazer com você um tour guiado pelo edital. Então, o que os professores vão fazer? Vamos lá, vamos começar a estudar, sei lá, História do Brasil. Será que você pode utilizar de referência bibliográfica aquelas apostilas de vestibular, ou será que aquilo não é adequado? Quem são os membros da banca? O que eles estão estudando? Por que aqueles tópicos do edital estão lá? Quais são as referências bibliográficas? Então, eles vão trazer para vocês essas referências bibliográficas específicas. Para esse tópico vai ler aquilo, para esse tópico vai ler aquilo, para esse tópico não leia isso. Todo mundo lê, mas é bobagem. Enfim, então eles vão fazer esse tour guiado. Não é uma explicação de cada tópico, por exemplo. Sujeitos do direito internacional. Quais são os sujeitos? Não é a explicação. O professor ele vai dar um mapa para você seguir no estudo daquela disciplina, é um olhar estratégico para você, antes de abordar o estudo específico, conteudista das matérias, para você ter um olhar estratégico do porquê que aquilo é importante, porquê que aquilo é estratégico, inclusive as estatísticas dos tópicos que mais caem, enfim. Então é essa visão estratégica dentro de cada uma das disciplinas que são cobradas no CACD. Então, cada matéria vai ter um módulo, os professores vão vir aí com as aulas para mostrar para você como é que você vai ter que encarar a sua preparação nessas matérias ao longo de todas as fases do concurso. Inclusive línguas, tá? Então, a gente tem um módulo de inglês, a gente tem um módulo de francês e tem um módulo de espanhol. Então, os professores vão falar, olha, é isso que você tem que ler, é essa gramática que você tem que focar. Tem que fazer um curso genérico junto com esse curso ou não? Os professores vão responder. Então, tudo isso é realmente um mapa estratégico para você entender como você vai encarar aquela disciplina. E aí também, Fernando e eu vamos traçar com você os fundamentos do seu planejamento para desenhar com você, mostrar para você como é que você vai se planejar estrategicamente. Então, nós vamos fazer o tão famoso, sonhado, idolatrado plano de estudos, né, Fernando? Exatamente. A ideia é, como a gente vai trabalhar esses tópicos ao longo desse programa, é a pessoa saber o que ela vai precisar fazer, como que ela vai precisar fazer. Então, ela vai ter uma noção muito aproximada do que seria um plano ideal dentro dessa realidade que a gente vai fazer para ela do concurso, que, por si só, já é um grande avanço. Eu costumo dizer para os alunos das minhas turmas que o plano de estudos vai ser o seu melhor amigo, né? Eu falei que o edital era inicialmente, que depois o plano de estudos se tornava. É ele que vai te mostrar o que você precisa estudar, quando você precisa estudar, como que você precisa se focar nas determinadas disciplinas que aparecem, e isso é uma ferramenta fundamental. É um mapa que a gente traça e que a pessoa, quando olha para aquilo, ela começa a entender a jornada dela e o que ela precisa fazer para chegar até o fim. É fundamental.
Exatamente. Ah, Priscila, então você e o Fernando vão me acompanhar individualmente, vão fazer ligações comigo, vão olhar para mim, é um coaching, é uma mentoria? Não, não é. A gente vai dar o passo a passo, dar ferramentas de autodiagnóstico para que você aprenda a andar com as suas próprias pernas, tá? Mas é um passo a passo, é um programa extremamente completo de, sim, você é capaz e você vai se virar. Até porque nós temos os nossos programas de mentoria, o Fernando tem o dele, eu tenho o meu, inclusive para o CACD, e se você entrar no site agora, você vai ver que se você tentar se matricular, você não vai conseguir, porque o programa, eu tô com vagas, graças a Deus, esgotadas, e meus alunos vão fazer aqui a prova de domingo que vem, né, dia 26 de agosto, e o programa de mentoria custa R$ 2.997, porque tem o meu acompanhamento individualizado. Enfim, a gente quis viabilizar isso, e o Fernando tem os programas de mentoria dele, que com certeza ele atende, e é por um super preço também, porque é o tempo dele, é o custo de oportunidade dele. Então, o que a gente pensou? Fernando, Priscila, nós repetimos sempre os mesmos fundamentos para muita gente. A gente percebe que a maioria dos candidatos não segue o beabá, o básico. Então, para você ter essa orientação de primeiros passos de uma forma viável, né, de uma, enfim, que seja possível para você, a gente fez esse programa e com certeza, se você fizer exatamente aquilo que a gente está falando, você com certeza vai dar os seus primeiros passos para o estudo no CACD da forma mais assertiva possível e preventivamente já entender, por exemplo, quais são os próximos cursos que você tem que contratar para não sair gastando um monte de dinheiro errado, ou quais livros você tem que comprar, porque um monte de gente investe em materiais, como eu falei lá no começo, né? Infelizmente o pessoal sai investindo, sai comprando, assim, meio que sem ter norte, acaba comprando e investindo em coisas muito equivocadas, né, Fernando? Exatamente. Esse é um erro, né? Quando você começa a pensar em termos de estratégia de estudos, o que você quer é isso, você quer economizar tempo e você quer economizar dinheiro. Então, é claro que tudo que a gente vai falar aqui, tudo, ou pelo menos quase tudo, a pessoa tem condições de fazer por conta própria. O que a gente está oferecendo aqui é a organização, é a estrutura daquele conhecimento que a gente já tem, que a gente pode trazer para a mesa já, com praticamente 2 décadas aí do nosso conhecimento combinado nessas áreas que a gente trabalha, para poder te dar o caminho das pedras. Eu me senti um pouco velho quando eu falei 2 décadas. Eu também fiquei um pouco, fiquei chateada, eu imaginei que você né? fosse Afetou a nossa amizade, mas tudo bem. Não, mas a gente está falando em termos de experiências, tem que pensar pelo lado positivo. Tá, então, me senti agora a velhinha do alto da montanha, mas tudo bem também. Uma monja, né? Então mas tudo bem, se fizer você ser aprovado, tá tudo certo. Isso, exatamente. Eu acho que no final das contas o que importa é o resultado final. E é isso que a gente está trazendo aqui. É essa visão estratégica que a gente tem, esse conhecimento de causa que a gente tem, de milhares de alunos aprovados, de uma estrutura bacana que você pode seguir e que vai, com certeza, te ajudar nesse projeto, que não é um projeto fácil e que, obviamente, se fosse fácil, qualquer um faria, mas você que está assistindo não é qualquer um. E é por isso que você está aqui até agora. É porque você sabe que esse é um projeto que você quer abraçar, você sabe que isso é um projeto que vai mudar a sua vida e que potencialmente vai mudar toda a sua história. E às vezes uma decisão que a gente toma nessa jornada é tudo que a gente precisa para fazer tudo de forma diferente. Então a oportunidade que a gente tem aqui é essa. Exatamente. Então, se você clicar aqui no botão, você garante já a sua vaga. A gente tá com preço promocional de pré-matrícula, tá? Que vai só até sexta-feira, meio-dia, ou até as vagas acabarem. O preço promocional é R$ 997, o programa original vai sair por R$ 1.597, mas promocional para quem tá aqui com a gente é R$ 997, tá? Ou até, enfim, até sexta-feira, ou até acabarem as vagas. Como eu falei, né, a gente sabe o que está fazendo, então é por isso que a gente está oferecendo uma garantia incondicional de 15 dias. Isso significa que você vai começar o programa, se você achar que não é para você, você pode pedir seu dinheiro de volta dentro desses 15 dias, você recebe integralmente o seu valor de volta, porque a gente tem certeza absoluta de que no way que isso vai acontecer.
entendeu? Se você quer ser diplomata e você começar a fazer o programa e seguir as nossas orientações, você vai evoluir e vai perceber o quanto isso vai alavancar os seus resultados por um custo-benefício extremamente justo. Se você olhar quais são os módulos aqui do programa, são 18 módulos, 18 módulos. Então tem módulos com o Fernando, tem módulos comigo, tem módulos de testes feitos por psicólogo, tem testes, tem aulas de todos os professores do Sapiência praticamente, que são os maiores profissionais nas matérias. Então são 18 módulos, são dezenas e dezenas de videoaula, de materiais de apoio, enfim, então é um conteúdo bastante robusto. Clica agora no link, garante a sua vaga, porque de verdade, se você quer ser diplomata e você está se sentindo perdido, você não sabe bem por onde começar, de verdade, esse é o melhor investimento, é o investimento mais seguro que tem para você fazer a essa altura do campeonato, eu não tenho dúvidas disso, tá? Enfim, Fernando, mais alguma observação? Priscila, eu acho que a gente falou tudo que a gente poderia. Eu acho que foi um momento muito intenso, assim. Foi bom pra você? Pra mim foi muito bom. Foi bom pra mim. Eu tô até meio suado aqui. Brasília tá quente, né? Né? Pois é. Tem pergunta aqui da Mariana. Posso comprar módulos separados? Não, Mariana. A gente tá oferecendo realmente só a solução completa, porque por hora, pelo menos, a gente não vê sentido em separar, tá? Porque como é um curso de estratégias, tem que ter uma visão 360 graus. Então, ao menos por hora, a não ser que a gente adapte o programa, mas por hora, assim como é a nossa primeira turma, a gente tá fazendo artesanal, com aquele carinho todo maravilhoso, sabe? Então, assim, por hora a gente tá realmente só com a modalidade completa, tá? A Priscila, minha xará, tá perguntando: gostaria de saber quanto no total. É 997 no total. A gente nem coloca o valor da parcela, tá lá, porque eu acho isso muita enganação. Eu já chego aqui e falo exatamente o que é. Você pode pagar no boleto bancário, à vista, ou você pode parcelar no cartão de crédito, pelo PagSeguro, tá? Dá para conciliar o programa Primeiros Passos com faculdade e estágio? Qual a carga horária? Dá, claro que dá, Vitória, dá sim. Inclusive o Fernando vai te ensinar como, porque ele é o mestre da produtividade. Inclusive Exatamente. Você vai estudar melhor para a faculdade também fazendo isso, porque o que a gente vai falar aqui é aplicável a qualquer tipo de estudos. Então, com certeza, transcendendo isso para suas outras atividades de estudo, você vai ganhar em todas. Com certeza, tá? Bom, é isso, gente, eu agradeço muito, a gente tá recebendo aqui um monte de mensagens, agradeço mais uma vez o Fernando, que topou de forma tão generosa essa parceria. Eu espero que, independentemente de qualquer coisa, que você tenha absorvido essas dicas, porque de verdade não tem milagre, é seguir exatamente isso que a gente está falando, né? Não tem milagre, é fazer o passo a passo, não precisa inventar, faz o arroz com feijão, que a aprovação vem. Foi isso que eu vi ao longo de mais de uma década, foi isso que Fernando viu também ao longo da década dele, e foi isso que nós dois vimos ao longo de mais de 20 anos, que agora eu vou ficar usando esse mais de 20 anos, né? Mas é isso, gente. Eu agradeço muitíssimo a sua audiência. Um grande abraço e até a próxima. Obrigada, Fernando. Obrigado, Priscila. Valeu, gente. Tchau, tchau.